do Egito, e ali estavam reunidos conforme a ordenança que Deus deu por meio de Moisés e Arão, em torno do cordeiro. Então o cordeiro era fundamental, era importante naquele contexto. Então as famílias estavam reunidas em torno do cordeiro. O cordeiro seria imolado, o sangue do cordeiro seria aplicado, a carne do cordeiro seria comida, e eles estariam ali de forma apressada e com todos aparamentados, prontos para a grande saída, para a grande retirada que Deus ia realizar do seu povo em relação àquele local de escravidão. Então eles estavam ali reunidos e brevemente seriam arrancados dali. Deus, com mão forte, os libertaria daquela escravidão. E esse cerimonial se tornou uma ordenança perpétua para o povo. Então o povo deveria celebrar constantemente em memória desse grande livramento que Deus deu a Israel. E o Senhor Jesus, ele participa com seus discípulos, eles celebram com seus discípulos o Pessah. Só que durante a celebração do Pessah, o Senhor Jesus institui a chamada Santa Ceia. Nós chamamos Santa Ceia com toda a reverência. Institui a ceia do Senhor. Então, quando o Senhor tomou o cálice, disse: este cálice, ele é um símbolo, ele é um memorial do sangue derramado por vocês, o sangue da nova aliança. Então ele estabelece conosco uma nova aliança no seu próprio sangue, com o seu sangue derramado que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário e que é o sangue da expiação. O sangue através do qual, derramado sobre mim e sobre a sua vida, nos purificou de todo pecado, nos colocou diante de Deus em condições de ser adoradores e adoradoras, em condição de ter comunhão íntima e direta com o Todo-Poderoso, sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de empecilho. Você pode sentir o mover do Espírito Santo de Deus, você pode ter comunhão íntima com o Todo-Poderoso, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário e que te purifica de todo pecado. O sangue da expiação que foi derramado por Cristo Jesus e que é simbolizado por esse memorial, o cálice, que simboliza o sangue de Cristo derramado. Mas não somente o sangue, a carne do cordeiro. O cordeiro que estava ali diante deles, o cordeiro que era celebrado perpetuamente no cerimonial do Pessah. E Jesus Cristo, Ele mesmo o cordeiro, é Ele mesmo que se entrega, é a sua própria carne que será pregada na cruz do Calvário e que será entregue por nós para ser chicoteado, para ser castigado, para ser ferido, para ser humilhado e para ser pendurado na cruz do Calvário, pregado seus pés e suas mãos, depois atravessado com uma lança, de onde saiu água e sangue, e finalmente render a sua cabeça, quando ele diz: tetelestai, está consumado. Ao plano salvífico está plenificado, está consumado nele mesmo. Então ele toma a sua cabeça quando ele disse: está consumado. Os céus se escureceram, a terra tremeu, e muitos mortos ressuscitaram, e o Senhor Jesus Cristo cumpriu em si mesmo o grande plano de salvação, sendo Ele mesmo o Cordeiro de Deus. Deus proveu o seu próprio Cordeiro como sacrifício vivo, santo e definitivo para a nossa grande salvação. O Senhor se apresentou no nosso lugar e caiu sobre Ele o juízo que era para nós, e Ele imputa a nós a sua justiça. A justiça de Cristo foi imputada a nós. O sangue de Cristo está sobre nós. Quando Deus olha do céu, olha para mim e para você, não vê mais pecadores e pecadoras, Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. O Senhor disse, naquele dia, o cálice simboliza o sangue, e o pão, que partido por Ele, simboliza o seu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário. O corpo é entregue na cruz, o pão é partido em comunhão. Então quem come do pão está participando do corpo de Cristo. Quem bebe do suco de uva está participando do sangue de Cristo. E Cristo disse: quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Então nós estamos reunidos aqui em comunhão para participar de Cristo, para participar do Senhor, para beber do seu sangue, para comer da sua carne e para estarmos em plena comunhão, esperando pelo grande dia em que essa igreja será arrebatada para participar da Santa Ceia que acontecerá nas mansões celestiais,
Vai ensaiando, porque brevemente os céus se abrirão, a trombeta vai tocar e o Senhor raiará nas nuvens para arrebatar um povo seu, remido, purificado, lavado de boas obras. Participaremos juntamente com o Senhor na ceia a qual ele fez menção quando disse: não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que beba convosco no reino de Deus, no reino do meu Pai. Então a cada ceia é menos uma. A cada ceia é menos uma. A cada ceia é menos uma. Até o dia que será a grande ceia do Senhor, quando Ele estará na cabeceira da mesa e em torno dele toda a igreja arrebatada. Todos os irmãos que já se foram, todos os irmãos que já entregaram a sua vida desde o Coliseu, todos os irmãos que estão entregando sua vida nos países de perseguição, todos os irmãos que estão juntamente conosco nesta mesma adoração ao Cordeiro de Deus que vive e que reina para todos sempre, e que um dia nós conheceremos. Grande este dia, eu espero por esse momento. Esta é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Esse grande dia que estaremos todos juntos na mesa do Senhor. Então esse texto ele faz referência a isso. Vamos fazer a leitura agora e vamos fazer breves comentários para a gente não se estender muito, que o tempo é breve. Veja, livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1 que diz: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Esse primeiro versículo parece que não diz nada, mas para mim ele diz muito. Porque nesse versículo eu vejo que, como a irmã naquela mesmo já mencionou no Salmo 23, Deus fala conosco nos momentos mais improváveis. Deus fala conosco nos momentos mais terríveis. Deus fala conosco nos momentos mais inesperados. Deus fala conosco no momento que nós não esperávamos, no momento que nós pensávamos que não haveria voz de Deus, que não haveria presença de Deus. E Deus se manifesta e fala conosco no momento em que nós talvez estávamos tão necessitados e não esperávamos que Deus ia nos surpreender. E Deus se mostra presente, Deus se mostra amigo, Deus se mostra companheiro, Deus se mostra poderoso e Deus fala poderosamente conosco. Porque Moisés e Arão e o povo de Israel estava ainda sob escravidão, estava ainda no Egito, estava ainda em aflição, em tribulação, em tristeza. Eles estavam numa terra estrangeira, eles estavam num lugar de idolatria, num lugar de feitiçaria, num lugar de pecado, num lugar de promiscuidade. Eles estavam ali no meio daquela terra sendo oprimidos, sendo perseguidos. E o Egito tinha planos de praticar um genocídio e eliminar Israel da face da terra, devido ao medo que eles nutriam em relação a Israel. Assim também é em relação à igreja. O mundo olha para a igreja e o mundo não entende o poder de Deus que se manifesta através da sua vida, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo frágil. Mas o mundo muitas das vezes teme o Deus que se manifesta na tua vida e quer criar meio de te destruir, quer criar meio de te oprimir, quer criar meio de te apagar. Mas Deus está com você, mesmo você estando no meio do Egito, mesmo você estando no meio da tribulação, mesmo você estando no meio da prova. Israel estava no meio de um povo pagão, de um povo idólatra, e Deus falou com eles no meio daquela situação. Deus falou com Moisés e Arão e disse: eu sou o Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou com você no meio dessa prova, no meio dessa situação. Deus falou com Moisés e Arão, não somente falou, Deus fez um pacto com eles, Deus fez uma aliança com eles, Deus estabeleceu com eles uma comunhão íntima, uma aliança firme. Veja, Deus falou com eles no meio do Egito e disse: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do ano. Olha que coisa extraordinária. A gente está perto da virada do ano, a gente iniciou 2024 há pouco tempo. E o pessoal adora criar toda uma mística em torno do fim do ano, em torno da virada do ano. Porque é a hora da sua bênção, porque ainda dá tempo,
é porque é o ano da virada, é porque é a virada da sua vida, e cria toda uma mística em torno disso. Só que aquele que conhece a palavra de Deus sabe que não é datas que determinam vitória, não é dias específicos que determinam virada de situação e virada de cativeiro. Quem determina a virada do cativeiro, quem determina a mudança de vida, a mudança da história, não é datas, não são misticismo, não são ritualísticas, mas é a palavra de Deus determinando sobre a minha e sobre a tua vida. Quando Deus diz, é agora, quando Deus diz, essa é a hora, quando Deus diz, a partir de agora, quando Deus diz, agora passa a ser novidade sobre a sua vida, a partir deste momento, as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. Deus disse, olha, esquece tudo que passou para trás. Faraó está castigando vocês, Faraó está oprimindo vocês, Faraó está dificultando a vida de vocês, já tentou matar todos os sexos masculinos, já tentou causar em vocês todo um pânico, todo um terror. Eu digo para vocês, esqueça tudo isso. A sua vida começa a partir de agora. O seu ano começa a partir de agora. A sua vida, a sua vitória começa a partir deste momento. O Senhor disse, este vos será o primeiro mês do ano. Marca na sua agenda, esse é o primeiro dia da virada de Deus na sua vida. Esse é o primeiro dia da mudança de Deus na sua história. Por quê? Porque Deus fala com você mesmo no meio do Egito. Porque Deus fala com você mesmo no meio da prova. E quando Deus fala com você, as coisas começam a mudar. Não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, quando a voz de Deus brada na sua vida, as coisas começam a mudar. Mesmo que o diagnóstico é ruim, mesmo que o prognóstico não está muito bom, mesmo que as situações em sua volta estão cada vez se deteriorando, mesmo que a situação na família está cada vez mais degradando, parece que não vai dar mais certo, parece que não vai ter mais história, mas quando a voz de Deus brada na sua vida, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a desenrolar, as coisas começam a juntar no seu lugar. É como o profeta Ezequiel, que estava ali naquele vale de ossos secos, e Deus disse para o profeta, pode voltar à vida esses cadáveres ou esses ossos secos? E o profeta, muito esperto que ele era, muito sábio, muito inteligente, ele disse, Senhor, tu sabes. Porque ele não sabia. Porque ele não sabia. Assim também Deus pergunta para nós, tem solução? E a gente olha às vezes e diz, Senhor, tu sabes. Porque eu não sei mais o que fazer. Porque eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não sei como resolver essa situação. E ele é muito sábio. Por quê? Porque se você não sabe, ele sabe. Porque se você não pode, ele pode. Porque se você não alcança, a mão dele alcança toda a situação. Porque se você não consegue, ele é todo poderoso e pode todas as coisas. Aleluia. E a palavra dele não voltará vazia. Ele pode todas as coisas. A minha graça te basta. Como ele disse para Paulo, o meu poder se mostra mais forte na tua fraqueza. A tua fraqueza denuncia cada vez mais que o poder de Deus está sobre a sua vida. Porque por você mesmo você não pode, mas o poder de Deus se manifesta sobre a sua vida, aí você pode. Não por sua causa, mas por causa daquele que está sobre a sua vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso em mim mesmo, mas eu posso naquele que me fortalece. Eu chego lá com aquele que me fortalece. Davi disse, com meu Deus eu salto muralhas. Glória! Por mais que coloque empecilho no teu caminho, com o seu Deus você salta muralhas. Então Deus fala com o povo, através de Moisés e Arão, no meio do Egito. Deus firma uma aliança com eles, naquela situação, dizendo, a sua história começa agora. Aquilo que colocaram um ponto final, eu puxo um traço, faço um ponto e vírgula, começa a partir de agora. Agora começa a minha história na sua vida. Agora começa a minha participação na sua história. A partir de aqui. Então este aqui é o primeiro. Não interessa o que aconteceu até agora. Aqui começa a intervenção de Deus na minha e na sua vida. Então Deus disse para eles, veja, como é que vai ser? Falai a toda a congregação. Pronto, através de vocês eu vou causar um impacto. Eu vou causar uma mudança em todo o seu contexto.
É através de vocês mesmos que eu vou causar um impacto, uma mudança em todo o seu contexto. Eu estou falando com vocês e a partir de vocês vão espalhar isso, vocês vão potencializar isso. Vocês vão distribuir essa palavra. Aleluia! Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, veja, aos 10 deste mês, tome cada um para si, olha que coisa extraordinária, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Olha que coisa extraordinária. Deus fala com eles no meio daquela situação e firma uma aliança, firma um pacto, diz: a sua história vai mudar a partir daqui. Vocês pensavam que era o fim, não era o fim. É oportunidade para que eu venha trazer grandes mudanças. Glória a Deus. Toda vez, presta atenção, guarda isso, porque isso eu estou vivendo na minha vida. Não é coisa que eu estou falando dos outros, não. Eu estou vivendo isso. Toda vez que Deus quer causar uma grande mudança na sua história, tudo vai ficar ruim. Vai arrebentar tudo. Vai vir um tsunami junto com um vendaval. Vai arrebentar tudo. Por quê? Porque este lugar não te cabe mais. Deus está levando você adiante. Aleluia. Deus está levando você para frente. Deus está passando você de nível. Glória. Então você tem que ser tirado da zona de conforto. Bendito. A zona de conforto, nós não queremos sair dela. Estamos acostumados com essa situação, acostumados com esse lugar, acostumados com essas pessoas. Nós nos adaptamos. Muitas das vezes nem é bom, nem é agradável, mas a gente se adapta. E Deus diz: chega, você não vai mais suportar essa situação. Por quê? Eu quero levar você para outro degrau. Eu quero levar você para outro nível. É outro nível de comunhão. É outro nível de adoração. É outro nível de serviço. É outro nível de comunhão com Deus. É outro nível de revelação. É outro nível de manifestação do sobrenatural sobre a sua vida. Desde que você entenda o momento que você está vivendo. Está tudo ruim. Está ruim na família, está ruim no trabalho, está ruim na saúde. Mas Deus está tirando você deste lugar e está levando você para outro lugar. Oh, glória! O Egito não presta mais. Não dá para ficar no Egito. Por quê? Porque você tem que ir para Canaã. Glória a Deus. Então Deus fez o Egito ficar insuportável para você, para que você queira sair daí e você queira atravessar o deserto. Glória a Deus. Para chegar em Canaã tem deserto. Para chegar em Canaã tem travessia do Mar Vermelho. Você vai se ver numa situação de pressão, com o faraó vindo na retaguarda, com montanhas ao redor e com o mar na frente. E diante dessa situação Deus vai dizer: por que clamas a mim? Senhor. Diga ao povo que marche. E quando você marcha, Deus opera um milagre. Graças a Deus. Nós cremos para ver. Aleluia. Nós cremos para ver. Quando você crê, Deus age. E quando você age por fé, Deus realiza o milagre. Aleluia. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu ainda vou te mostrar. Onde fica? Caminha. Caminha. Anda, vai para frente. Aleluia. Conforme você caminha, Deus vai abrindo o caminho. Aleluia. Conforme você anda, Deus vai abrindo, Deus vai tirando. Você tem que andar por fé. As coisas vão acontecendo no seu caminhar. Então, Deus disse para eles: o negócio aqui é o seguinte: não vai prestar mais vocês ficarem no Egito, não quero vocês aqui, quero vocês em Canaã. Então, a coisa ficou insuportável para vocês aqui. Só que a gente vai firmar um pacto aqui agora. Cada um vai pegar um cordeiro. Cada um vai pegar um cordeiro. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Cada um tem que ter um cordeiro. Você não vai se beneficiar do cordeiro de outra pessoa. Você vai ter o seu. Cada um tem que ter o próprio cordeiro. Você vai comer no meio da sua família. Se o cordeiro é muito para essa família, você junta a outra família.
mas todo mundo tem que participar do cordeiro. Amém. E o cordeiro é Cristo. E Cristo disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Se você quer caminhar com Deus nessa terra, se você quer passar desta fase, se você quer ir mais adiante, se você quer ir além, você não pode perder o cordeiro. Você não pode ficar sem o cordeiro. Você tem que comer da carne do cordeiro. Você tem que participar de Cristo. Você tem que ter Cristo com você. Você tem que mergulhar na essência do que é Cristo Jesus. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Você tem que servir de verdade. Aleluia. Você tem que obedecer de verdade. Você tem que comer da carne do cordeiro. Glória a Jesus. Cristo é o cordeiro. E Deus disse para Israel, porque tudo isso aqui é tipológico. Isso aqui foi literal. Eles fizeram isso aqui literalmente. Mas isso aqui não era só aquele aspecto literal. Isso era tipológico. Isso apontava para Cristo, que é o antítipo disso aqui, que traz isso aqui para Ele mesmo. Eles comeram um cordeiro lá no Egito, mas esse cerimonial de comer esse cordeiro era uma tipologia do que viria mais adiante, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme ditado por João Batista. João Batista apontou o dedo e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E Jesus Cristo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém não comer da minha carne, que é simbolizada por esse pão que desceu do céu, esse não tem parte comigo. Então não adianta você querer ficar na igreja só porque você é acostumado. Não adianta você querer vir para a igreja e somente ficar aqui porque você paga dízimo, porque você dá oferta, ou porque você realiza alguma atividade. Não, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é muito superficial. Você precisa participar do Cordeiro de Deus. Glória. Você precisa comer a carne do Cordeiro de Deus. Que é, você precisa estar intimamente ligado com Ele, de tal maneira que você possa dizer como Paulo: não vivo mais eu. Não vivo mais João, não vivo mais Pedro, não vivo mais Mateus, não vivo mais José, não vivo mais Maria, não vivo mais Isabel, não vivo mais Joaquina. Não vivo mais eu. Cristo vive. Oh, glória! Cristo vive através de mim. Cristo fala através da minha boca. Cristo age através do meu corpo. Cristo vive através da minha vida. As pessoas olham para mim e podem ver Cristo através de mim. Aleluia! Como Paulo disse: sede meus imitadores. Glória a Deus. Assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é comer a carne do Cordeiro de Deus. É quando você permite que a mente de Cristo age através da sua mente. Você se pergunta e você diz: será que essa minha atitude agrada a Cristo? Será que essa minha fala agrada a Cristo? Será que essas minhas decisões são dirigidas pelo Espírito de Deus? São dirigidas pela mente de Cristo? Conforme você vai entrando cada vez mais na natureza de Cristo, Cristo vive através de você. E as pessoas olham para você e veem Cristo em você. Tanto isso é a realidade, que em Antioquia nós começamos a ser chamados de cristãos. Foi em Antioquia que os irmãos que estavam ali fazendo missões, servindo a Deus, de tal maneira eles serviam a Deus, de tal maneira eles eram obedientes à palavra de Deus, que as pessoas olhavam para eles e diziam: é um pequeno Cristo, é uma miniatura de Cristo, é um imitador de Cristo. Começaram a chamar de cristãos. Então nós temos hoje a oportunidade de participarmos do memorial daquele que entregou seu corpo na cruz do Calvário. Mas por que nós participamos? Porque nós temos comunhão com Ele. E se nós temos comunhão com Ele, nós queremos fazer a vontade dEle. Nós queremos agradar a Cristo em todas as coisas. Então, quando a gente olha para essa situação, o Espírito Santo de Deus diz para nós, para que nós possamos viver nesse mundo. Esse mundo que está cada vez mais podre. Esse mundo que está cada vez mais deteriorado, que está cada vez mais corrupto. Para que você possa andar nessa terra, servindo a Deus, como Noé. Noé, nos tempos dele, foi a mesma coisa. A terra se corrompeu.
O pensamento do homem era constantemente mau, a todo tempo. Só que Deus olhou do céu e viu um homem que era fiel nas suas gerações. E Noé foi salvação para ele e para sua família, porque Noé estava na terra. Assim também estamos chegando nos dias de Noé. Você tem a agradecer a Deus, porque nós estamos ainda com um pequeno grupo. Mesmo que o grupo é pequeno, mas nós somos uma família. Estamos andando em obediência ao Espírito Santo de Deus, servindo a Deus até o grande dia que Ele nos arrancar daqui. Da mesma forma como Cristo disse, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, ou seja, a vida segue. E eles não estão nem aí, não se importam. Fazem de conta que não está acontecendo nada, ignoram, né? Ouvem com o ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai por outro. Jesus Cristo disse, pronto, vai ser desse jeito. Quando você olha esse nível de desdém, esse nível, tá certo, de irreverência com a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, pronto, é um sinal. É um sinal, porque vai ser dessa maneira, vai ser desse jeito. Estão cuidando cada um da sua própria vida, ignorando a palavra de Deus, e aí, nesse grande dia, Deus disse para Noé, entra na arca. Deus fechou ela por fora. E aí começou as chuvas do dilúvio. E os levou a todos. Assim também será nesse grande dia. Você está cuidando da sua vida, fazendo as suas coisas, mas constantemente com o coração ligado lá no trono da graça. E aí a trombeta vai tocar. E ninguém vai te segurar. Ninguém vai te prender. O seu corpo será arrancado, será arrebatado. E você será levado para as mansões celestiais. Assim também será nesse grande dia. Veja, Deus disse para eles, todos têm que participar do Cordeiro. Ninguém pode deixar de participar. No 6 diz, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Eu até trouxe alguns outros textos que eu não vou ler, porque o tempo já está bem adiantado. Mas anota aí para você ler Hebreus 7, 22 a 28. O autor aos Hebreus, ele fala acerca dessa situação do Cordeiro de Deus, que será sacrificado à tarde. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Cristo Jesus é o Cordeiro imaculado, que Deus proveu como sacrifício em nosso benefício, em nosso favor. Então nós temos a realidade na qual nós temos que guardar. Veja como é dito aqui o texto, guarde o Cordeiro. O Cordeiro é o meio pelo qual vocês vão realizar esse pacto. É o meio pelo qual vocês vão realizar esta aliança. Se vocês participarem do Cordeiro, vocês estão em aliança comigo. Se vocês estão em aliança comigo, eu garanto a vossa salvação. Eu garanto o vosso livramento. Eu garanto a vossa vitória, desde que você esteja em aliança comigo. Para estar em aliança comigo, tem que participar do Cordeiro. Então ele disse, cada um tem que participar do Cordeiro. Ele disse, guarde o Cordeiro, para você sacrificar no momento certo. Então Israel foi orientado, da mesma orientação que serviu para Israel, serve para mim. Você tem que guardar o Cordeiro. Você tem que andar com o Cordeiro. Você tem que viver com o Cordeiro. O Cordeiro de Deus tem que estar com você a cada momento da sua vida. Existem situações, e muitas das vezes nós sabemos, existem situações que a gente é tentado, existem situações que a tentação vem sobre a nossa vida, e nós somos induzidos muitas das vezes pela carne, pelo mundo, pelo pecado, a estar em lugares que não agradam a Deus, a realizar situações, a realizar atos que não agradam a Deus, ou a fazer pensamentos que não agradam ao Espírito Santo de Deus. E quando a gente olha para essa palavra aqui, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, para nós tomarmos cuidado. A palavra de Deus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O que você tem? Você tem o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus é salvação para mim e para a sua vida. Da mesma forma como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse, aquele que busca ganhar o mundo, aquele que busca salvar a si mesmo, perderá a sua alma.
mas aquele que entregar a sua alma por mim, ou a sua vida por mim, achá-la-á. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Se você guardar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus vai te ressuscitar naquele último dia. E ele vai garantir a tua salvação. Então, da mesma forma como Deus disse para Israel, guarde o Cordeiro. Que o Cordeiro esteja com você a cada momento, a cada passo, a cada situação. Que o Cordeiro de Deus esteja te acompanhando para onde quer que você for. Que ele esteja com você em cada momento da sua vida. Assim Deus disse para Israel, guarde o Cordeiro. E não somente isso, veja, no versículo 7. E tomarão sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Aqui é outra estratégia que Deus está trazendo para Israel. Veja, o Cordeiro de Deus foi imolado, foi sacrificado. Ele foi assado, a sua carne foi assada. Ele disse para não cozinhar, para não comer dele nada cru. Ele foi assado. Então você tem outro elemento muito importante de simbologia na Sagrada Escritura, que é o fogo. E o fogo é uma simbologia importante para o Espírito Santo de Deus. Veja que no Pentecostes foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Ele é simbolizado pela pomba que desceu sobre o Senhor Jesus Cristo quando estava sendo batizado. Ele é simbolizado por águas. Ele é simbolizado por óleo, mas ele também é simbolizado por fogo. Então você tem aí dois elementos fundamentais que não podem faltar na sua vida. Você precisa do Cordeiro. É por isso que nós vamos participar da Santa Ceia, em memória do seu sangue e da sua carne. Mas você precisa também de fogo. Você precisa do fogo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, te aquecendo, te renovando, te restaurando, fazendo com que você seja revestido de poder do alto. Porque o Senhor disse que a promessa é para todos nós. E é para os nossos dias. Nós precisamos ser revestidos pelo poder de Deus. Assim como estava presente aqui no texto, o Cordeiro, mas também o fogo. E o sangue do Cordeiro, ele disse, você vai aplicar sobre os umbrais e a verga da porta. Sobre os umbrais e a verga da porta. Eu vejo nisso uma importante simbologia. Você tem 3 pontos sobre os quais o sangue deve ser aplicado. O sangue do Cordeiro que foi imolado deve ser aplicado sobre 3 pontos: os umbrais e a verga da porta. E aí, essa simbologia, você entende ela quando lê 1 de Tessalonicenses 5:23. 1 de Tessalonicenses 5:23. Veja, as bênçãos de Deus, ou o Espírito de Deus, ou o sangue do Cordeiro, ele deve estar sobre o nosso corpo, mas ele também deve estar sobre a nossa alma, e ele também deve estar sobre o nosso espírito. Deve ser aplicado o sangue sobre as 3 pontos, sobre as ombreiras e a verga da porta. Ou seja, o sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado por nós tem que ser aplicado sobre o nosso corpo. O sangue do Cordeiro de Deus aplicado sobre o nosso corpo, ele purifica o nosso corpo de todo pecado. Ele faz com que o nosso corpo não seja mais veículo de pecado, como Paulo diz. Não empresteis o vosso corpo como veículo do pecado, mas apresentai-vos como escravos de Cristo para a salvação. Ou você é escravo do pecado para a morte, ou você é escravo de Cristo para a salvação. Veja, apresente seu corpo crucificado com Cristo e submetido a Cristo para a salvação, para que ele não seja mais veículo do pecado, mas para que ele seja um templo, para que ele seja uma morada. Como diz, nosso corpo agora é templo e é morada do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é purificado, é santificado. Nosso corpo é um templo, nosso corpo é uma morada para o Espírito Santo de Deus. E o sangue do Cordeiro foi aplicado sobre ele. O sangue do Cordeiro está aplicado sobre o teu corpo. Teu corpo pertence a Deus e não pode ser utilizado para outros meios, senão aquilo que glorifica o Senhor na sua vida. O nosso corpo tem que ter sangue do Cordeiro. A nossa alma tem que ter sangue do Cordeiro. O que é a nossa alma? A nossa alma é a sede dos nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que estão se apoderando da tua mente, do teu coração? Quais são os sentimentos que estão se apoderando do seu ser? Muitas das vezes o diabo, ele quer trazer sobre nós sentimentos de derrota, sentimentos de medo, sentimentos de pânico. Eu já tive esse problema de sentir ansiedade e de parar no hospital por causa disso. Só que quando você percebe a estratégia, quando você percebe
o diabo rondando sobre a sua vida e buscando estratégias, buscando meios para te ter, você tem que se lembrar e você tem que clamar para que o sangue do Cordeiro, para que o sangue seja sobre a sua alma e os seus sentimentos sejam preservados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus no seu coração agora, com alegria. Ele entra no seu coração agora com paz, como Cristo disse. Deixo a minha paz no não doador como o mundo a dá. A nossa paz é paz no vale, como foi lido no Salmo 23, que Ele nos acompanha, que Ele nos dirige, até no vale da sombra da morte. A sua vale, o seu cajado está conosco. Que o Senhor guarde os seus sentimentos. E eu finalizo aqui, que o Senhor guarde o seu espírito. O sangue do Cordeiro aplicado sobre o seu espírito, ou seja, sobre a sua mente, sobre a sua parte racional. Glória a Deus. Os seus pensamentos, os seus planos, os seus projetos, eles têm que ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Eles Deus. não podem vir a ser influenciados pelo maligno. Como Pedro, em certa maneira, abriu uma brecha e o diabo entrou na vida dele. Não que ele ficou possesso, mas o diabo encontrou oportunidade. Primeiro, Jesus Cristo perguntou: o que dizem a respeito do Filho de Deus? E ele falou corretamente. Uns dizem que é Jeremias, outros tal. Ele falou: o Senhor é o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse para ele: bem-aventurado, Simão, foi o Senhor que te revelou isso. Só que em seguida ele disse: agora vamos subir para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue para ser morto na mão dos estrangeiros. E Pedro, chamando Jesus de canto, disse: Senhor, tenha pena de ti, que isso não te aconteça. E Jesus olha na bila do olho dele e diz: para trás de mim, Satanás, que não conheces os planos de Deus. Veja, o sangue do Cordeiro seja aplicado sobre a tua mente agora, para que o diabo não encontre ocasião para atrapalhar a obra de Deus através da sua vida. Pedro pensava que estava fazendo algo bom. Jesus: não pense isso acerca do Senhor. Não, o Senhor não vai morrer. E Jesus disse: olha, você está dando lugar para o diabo. Porque aquilo que eu vou fazer lá em Jerusalém é para o benefício de vocês e de toda a humanidade. Aleluia. Você não entende os planos de Deus, mas você se submete à vontade soberana dele. E quando você assim o faz, você é veículo para a glória de Deus. Aleluia. Para que Deus seja glorificado através de você. Que o sangue esteja no seu corpo, que o sangue esteja na sua alma, esteja na sua mente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso irmão Júnior, irmãos.